Suas Bíblias abertas para o texto inicial desta noite, que nós vamos ler aqui em João. Nós lemos no versículo 30 de João 3, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem falou isso foi João Batista, a respeito de Cristo. E eu gostaria esse ano, o ano de 2017 findou uma semana atrás, estamos iniciando o ano de 2018. Eu gostaria de refletir, eu gostaria que você refletisse aí consigo mesmo, na sua condição espiritual de 2017. Em 2017, como está a imagem de Cristo na sua vida? A Bíblia fala que Cristo é o nosso modelo, é o nosso molde. Nós devemos nos moldar à imagem dele. Eu pergunto, como é que foi 2017 na sua moldação à imagem de Cristo? Quão perto de Cristo você se tornou em 2017? O quão central é Cristo na sua vida? O quão central ele foi em 2017? Quão central ele será em 2018. Uma coisa eu te digo, esse ano não vai terminar sem que você se torne melhor ou pior do que você é hoje. Ou você vai estar mais semelhante a Cristo, mais próximo de Cristo, ou mais diferente e distante de Cristo. Você não vai terminar o ano como você começou. Assim como você não terminou o ano de 2017, como você começou o ano de 2017. Você vai mudar. Você tem crescido espiritualmente em 2017? E você vai crescer espiritualmente em 2018? A resposta a essas perguntas são importantes e fundamentais e cruciais, porque elas vão refletir a direção em que estamos andando. Se você começou 2017 bem melhor espiritualmente do que você está terminando 2017, então a tendência é essa: você começou bem e foi para pior. Não pense que só porque é um ano novo que você vai zerar tudo e começar do zero. Você vai começar de onde você terminou o ano. Não sei se vocês perceberam, mas no amanhecer, dia 1º de janeiro, tudo continua mesmo. Você continua a mesma pessoa, com os mesmos problemas, com as mesmas dívidas, com o mesmo tudo, não mudou nada. Sabe por que não mudou nada? Porque não muda. Nada muda de um dia para o outro. Então a direção que você deu na sua vida em 2017 é a direção que você vai dar à sua vida em 2018. Salve se você mudar alguma coisa. Você mudar alguma coisa. É loucura e é cegueira espiritual achar que nós vamos tomar uma direção às nossas vidas e vamos chegar num destino diferente do que aquela direção está mostrando. Você quer ir para Recife? Então você pega aqui qualquer das estradas e você vai para o norte, não vá para o sul. Para o sul você vai chegar na Bahia, Sergipe, São Paulo, Minas Gerais, você não vai chegar em Pernambuco. Então a direção é muito crucial. Eu quero que você reflita consigo mesmo, qual foi a direção tomada por você no ano que acabou. Porque se você não mudar nada, essa vai ser a mesma direção que vai seguir durante esse ano de 2018. E você vai acabar 2018 dependendo da direção que você está dando à sua vida, num lugar bem pior. Se você está indo ladeira abaixo. E João Batista aqui no versículo 30 usou essa frase interessante: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça, Jesus, e que eu, João Batista, diminua. E esse é o tema que eu quero falar esta noite. Quem vai crescer em 2018? Quem vai crescer? Eu não estou perguntando quem vai crescer. Eu vou crescer, pastor. Não. Você vai crescer ou você vai diminuir? Cristo vai crescer ou Cristo vai diminuir? Porque João Batista disse que é necessário que ele, João, diminua para que Cristo cresça. Então, você quer mais de Cristo na sua vida?
Você quer mais as bênçãos de Cristo na sua vida? Você quer mais da luz de Cristo na sua vida? Você quer conhecer mais a mente de Cristo na sua vida? Então a primeira coisa que precisa acontecer é que você e eu, nós precisamos diminuir. Para que Cristo cresça, nós precisamos diminuir. Foi o que João Batista falou. É necessário, eu preciso diminuir para que ele cresça. Ele estava falando sobre o seu ministério. O ministério de João foi um de anunciar a vinda do Messias, e agora o Messias tinha chegado, e ele fala, o meu ministério eu vou diminuir. João era conhecido por toda aquela área, as multidões iam para o meio do deserto vê-lo, e ser batizado por ele. Lembrando aqui que o batismo de João não era o batismo do crente. O batismo de João não era o batismo da salvação que reflete a salvação do crente. O batismo era um batismo de arrependimento, não tem nada a ver com a salvação. Nada a ver com a salvação. Tanto que em Atos nós temos o exemplo que Paulo encontrou uns discípulos de João, que foram batizados por João, que nem salvo eram. O batismo de João não tinha nada a ver com salvação, mas isso é outra conversa. Mas João Batista falou que ele precisava diminuir. E se João Batista precisa diminuir, quanto mais nós. Sabe o que foi dito por Cristo a respeito de João Batista? Mateus 11, em versículo 11, Jesus falou assim, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Jesus falou, olha, de todos os nascidos de mulher, João Batista é top. Ele é o cara. E ele disse, eu preciso diminuir. De ninguém foi dito aqui o que foi dito a respeito de João. Mas João reconheceu que ele precisava diminuir para que Cristo crescesse. Aí eu pergunto, quem vai crescer em 2018? Vai ser você ou vai ser Cristo? Quem vai diminuir em 2018? Em 2017, Cristo aumentou ou diminuiu na sua vida? A influência de Cristo na sua vida é maior hoje do que era um ano atrás? Quem vai crescer? Porque Cristo ele quer crescer, ele pode crescer, mas só se eu e você diminuirmos. Essa decisão nossa. Vamos comigo, por favor, para Filipenses capítulo 2. Eu quero falar sobre 5 coisas esta noite, em como nós podemos reconhecer e guiar a nossa vida para que nós diminuamos e para que Cristo cresça. E essas 5 coisas eu vou trazer aqui desse trecho, Filipenses 2, começando no versículo 3. Eu peço que você me acompanhe. Filipenses 2, e versículo 3, diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero apontar algumas coisas em que você pode e eu podemos diminuir para que Cristo possa crescer. Primeira coisa, olha o versículo 3 e 4. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para você. Isso vai servir de termômetro e receita, gente. Isso vai apontar e vai dar a direção. Se você vai crescer ou Cristo vai crescer na sua vida em 2018. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para você, não quero que ninguém responda. Só a si mesmo, em seus corações. Quanto altruísta você é? Pastor, eu não sei responder porque eu não sei o que é altruísta. Bom, o dicionário define altruísta como desinteresseiro. Pensar nos outros e não em si próprio. É o que fala aqui no versículo 3, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quão
quanto do seu tempo você se preocupa com as outras pessoas e quanto do seu tempo, da sua energia você gasta se preocupando com você mesmo. Porque se você só pensa em você, nas suas coisas, nos seus interesses, tudo é eu, meu, então você está grande demais. Não cabe mais ninguém na sua vida, nem tampouco cabe Cristo na sua vida. Você talvez precise diminuir. Como aqui Paulo falou, cada um considere os outros superiores. Pense, quanto você age em prol de outras pessoas? Quão interessante é para você as pessoas alheias, as outras pessoas? Qual interesse você tem na vida das pessoas? Veja bem, eu não estou querendo saber aqui ficar sabendo a vida dos outros, não é isso. O que foi que o fulano fez, o que esse cana fez? Não é isso que eu estou falando. É interesse no bem-estar, altruísta. Por quanto você quer ajudar as pessoas, ajudar de verdade, não ajudar porque você tem algum interesse, você quer alguma coisa em retorno. Isso não é ser altruísta, isso é ser interesseiro, é ser maquiavélico. Você está ajudando alguém, mas já está pensando lá na frente como é que você vai ter o troco, como é que você vai ter o retorno. Eu penso, como você se preocupa, o que você faz para com as outras pessoas, sem interesse? Você coloca a necessidade dos outros antes da sua necessidade? Ou é você em primeiro lugar para tudo? Bom, primeiro eu, depois o resto. O seu tempo, o seu talento, o seu tesouro, tudo é você primeiro. Eu. Se é assim que funciona a sua mente, se nós só pensamos em nós mesmos, então Jesus não vai crescer. Jesus vai diminuir. Ele provavelmente está minúsculo na sua vida, se é que está presente. Egoísmo não tem lugar na vida do crente. O egoísmo é a antítese de tudo aquilo que é cristão. Nós lemos aqui, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Não dê tua atenção só para o que é você, eu. E continua, mas cada qual também para o que é dos outros. Romanos 12:10 fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, nós devemos honrar os outros mais do que nós nos honramos. Você leva em consideração as outras pessoas ao seu redor, conhecidos e desconhecidos. 1 Coríntios 10:24. Ninguém busque o proveito próprio. Antes cada um o que é de outrem. O cristianismo é você se preocupar, investir nos outros. Nós precisamos diminuir em pensar só em nós e pensar nos outros, diminuir em colocarmos nós como prioridade em tudo. O mais importante sou eu, o resto a gente vê o que faz, como faz, se faz. O importante sou eu. Cristo precisa crescer, mas nós precisamos diminuir. Olha o versículo 5 de Filipenses 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A segunda coisa que vai dar direção e vai revelar a direção que você está caminhando é o quão disposto você está para sacrificar. A palavra sacrifício no dicionário tem a seguinte definição: renúncia ou privação voluntária. É você estar disposto voluntariamente a fazer um sacrifício, abrir mão de alguma coisa, renunciar, se privar de algo que você tem direito, que é seu. Se eu for ali, entrar na sua casa e tomar algo por força ou coerção, isso não é sacrifício. Sacrifício é você, de livre, espontânea vontade, você renunciar, você abrir mão de alguma coisa que é seu. Pode ser algo material, pode ser algo financeiro, pode ser algo abstrato, mas algo, alguma coisa. O seu tempo, por exemplo, os seus talentos. Mas sacrificar.
Aqui nós lemos versículos 5 e 6 sobre Cristo. Cristo, ele deixou a glória do céu. Imagine isso, Cristo, ser eterno, estava na glória do céu com Deus. Dizem que lá é muito bom. Lá estava Ele, o Criador do universo, no céu, na glória. Deixou de lado a sua deidade, tomou sobre si forma humana e veio para a terra para ser rejeitado, morto. Isso é sacrifício, gente. Diga uma coisa, ele precisava, ele foi forçado a vir? Não, ele fez um sacrifício, ele fez uma renúncia voluntária por amor a nós. Ele renunciou à sua própria vida, ele saiu do céu, tomou forma humana, foi para a cruz para morrer. Morrer por quem, pastor? Morrer por todo aquele que nele crê. Morrer por todo aquele que ouvir, entender e invocar o nome de Cristo. Mas foi um sacrifício. Foi um sacrifício. Nós cristãos, nós devemos ser como Cristo. Nós temos que estar dispostos a sacrificar-nos. Se nós não estamos dispostos a fazer sacrifício, Cristo não cresce. Porque Cristo veio para ser o sacrifício. Cristo foi o sacrifício. Como que Cristo, o sacrifício, vai crescer em minha vida se eu não estou disposto a sacrificar? Veja bem, eu não estou falando sobre salvação, gente. Eu estou falando sobre ele crescer na sua vida. Ele ser mais presente na sua vida. Ser mais evidente na sua vida. No versículo 7, nós temos uma frase que explica bem isso. Versículo 7 de Filipenses 2. Fala que Cristo esvaziou-se a si mesmo. Cristo esvaziou-se. Sacrifício. Você se esvazia, porque tem muita gente que só quer saber de se encher. Eles só querem isso, ó. Eles não querem. Eles querem inspirar, não querem expirar. Vou dar uma novidade. Crianças, não tentem isso em casa. Mas se você só e você nunca, você não vai muito longe. O crente precisa fazer os dois. Ele precisa respirar por completo. Ele precisa primeiro receber para depois dar. Ele precisa primeiro ser alimentado para depois alimentar. Ele precisa crescer e se fortalecer para fortalecer e ajudar outros a crescer. Mas tem muita gente que só quer vem, nunca quer dar, nunca quer se esvaziar. Sabe qual a diferença entre o Mar Vermelho e o Mar da Galileia? O Mar da Galileia, bom, não é bem um mar, é uma grande lagoa, mas chamado Mar da Galileia. O Mar da Galileia e o Mar Morto, perdão, falei Mar Vermelho, quer dizer, Mar Morto. Os dois são perto um do outro. O Mar da Galileia é cheio de vida, ele é usado para transporte, ele é usado para a irrigação, fonte de água, fonte de alimento. O Mar Morto, o nome disso tudo, ele é morto. A diferença é que o Mar Morto ele recebe água de inúmeras fontes, mas não tem nem uma saída. O Mar Vermelho não tem saída dele. O Mar da Galileia tem. Ele recebe e ele dá. A água sai para vários lugares, inclusive o Mar Morto. E o Mar Morto, como recebe aquela água toda e não tem saída, a água evapora. A água vai embora, mas ficam os minérios, e hoje o Mar Morto é um mar extremamente salgado. Veja bem, não é água do oceano, do mar, não. É água doce que deixou de ser doce muito tempo atrás, porque como a única saída da água é pela evaporação, a salinidade da água é tal que não existe peixe ou vegetação, não serve para irrigação, não serve para nada. É um mar morto. Por quê? Porque ele só se enche, ele não se esvazia.
E assim é todo crente, que ele só recebe. Ele recebe estudo bíblico, ele vem para o culto, ele recebe. Ele recebe ajuda, as pessoas são uma bênção para ele. Ele recebe tudo. Agora, ele não ajuda ninguém, não dá do tempo dele, não ajuda ninguém com nada, não dá do seu tempo, do seu talento, não dá nada. Essas pessoas ficam salgadas. Você já viu bacalhau, aquele bacalhau, não o fresco, que no Brasil vende mais aquele bacalhau seco, salgado, né? Aquele charque. Alguém já comeu charque sem tirar o sal? Pois é. Tem gente que fica assim, impalatável. Você dá uma mordida naquele bacalhau salgado, naquele charque. Outro dia na quarta-feira aqui, eu não vou citar nomes, mas a irmã Vera preparou um charque aqui. Eu falei que não ia citar nomes, eu citei só um. Foi uma delícia, irmã, estava linda a coisa. Não, foi a irmã Simone, não foi? Você tem nome, já estou pecando aqui, gente. Então, veja bem, fica intragável, gente. Intragável. Tem muito crente que é intragável para Deus, porque eles recebem, mas não dão nada. Não ajudam ninguém, não faz nada por ninguém, não faz nada. Salgada. Pois é, você se esvazia, Cristo se esvaziou. Se você se esvazia, Cristo te enche. Se você se esvazia, Cristo repõe. Mais abençoada coisa é dar do que receber. Por quê? Quando você recebe, é muito bom, mas quando você dá é melhor. Porque Cristo, Ele repõe, Ele usa a medida que você usou, cheia, transbordante. Quer que Cristo aumente a sua vida? Então, esvazie-se. Esvazie-se, se dê, sacrifique de si mesmo. Onde você está disposto a sacrificar ou não sacrificar? Culto. Gente, culto não é sacrifício. Culto é investimento seu na sua vida espiritual. Se você vê o culto, a igreja, como sacrifício, está tudo de ponta cabeça, tudo pelo avesso. Tudo ao contrário. Já começa errado por aí. Você está disposto a sacrificar? Você está disposto a obedecer? Sacrifício começa depois da obediência, gente. Sacrifício é o extra, é o que vem depois da obediência. E a Bíblia manda a gente se congregar. E não deixa a vossa congregação, como é costume de alguns, do livro de Hebreus fala. Pastor, o dízimo não é sacrifício. O dízimo é uma ordem. Você começa a sacrificar quando você começa a dar as ofertas, que é depois do dízimo. Você vai evangelizar? Não é sacrifício. Por quê? Jesus falou, ide, pregai a toda criatura. Isso é uma ordem, não é sacrifício. Sacrifício é quando você vai além da obediência, além do que nós temos que fazer por obrigação como crentes. Eu vou sacrificar o meu tempo, eu vou ler a Bíblia. Ler Bíblia não é sacrifício. Sacrifício é o além. É o extra. É o a mais. Quer que Cristo cresça? Você precisa diminuir. Você precisa se esvaziar para deixar espaço para Cristo crescer na sua vida. E quando Cristo cresce na sua vida, obediência não é obrigação, obediência é um prazer. Obediência se torna algo que você quer fazer. Você não está mais arrastando o pé para ler a Bíblia, arrastando o pé para vir para o culto, arrastando o pé para obedecer a Deus. Não, você faz aquilo com alegria. Por quê? Porque agora é Cristo que preencheu o espaço que você esvaziou. Mas você precisa esvaziar. É como esse copo aqui, ó. Se eu quero que ele seja enchido, eu preciso primeiro esvaziá-lo. Olhem comigo no versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quer diminuir? Quer que Cristo cresça? Então, quão disposto você está a servir? Cristo falou que ele se esvaziou, tomando forma de servo. Cristo tomou forma de servo. Se ele vai crescer na sua vida, então você vai ter que ter a característica de ser um servo.
E se você não tem a disponibilidade, vontade, desejo, inclinação de ser um servo, então Cristo não vai crescer na sua vida. Ele vai diminuir na sua vida. Porque você não está diminuindo. Como podemos sacrificar? Como podemos esvaziar? Servindo, não a nós mesmos, servindo aos outros. Servo, essa palavra servo é a palavra escravo. Escravo. O escravo, ele serve sem retorno nenhum. E é assim que nós devemos servir. Nós devemos servir sem esperar retorno. Isso chama-se amor de Deus, o amor ágape. Quando você serve esperando o retorno, então você não é escravo, você é um funcionário. Você que trabalha aqui, você trabalha, mas no final do mês você quer receber, né? Você não está lá porque você acha o seu patrão gente fina, você quer ajudar ele a ficar rico. Não. Você está lá para receber. E não há nada de errado com isso, gente. Não há nada de errado com isso. A Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Não. Vamos trabalhar, sim, claro. É errado você trabalhar e não receber. Aí está errado. Mas aqui está falando servo, um escravo. Alguém que vai trabalhar em prol dos outros, que vai ajudar os outros e não espera retorno, não espera salário, não espera reconhecimento sequer, mas espera recompensa. Gente, o ministério é assim. Se você entra no ministério esperando recompensa, esperando reconhecimento, palmas e tapinhas nas costas, se faça um favor, faça no ministério. Jesus veio e deixou o céu, tomou forma de servo. O que fizeram com ele? O rejeitaram, o acusaram, o crucificaram. Entre dois bandidos. E ele sabia que isso ia acontecer. E mesmo assim, ele veio. Quer diminuir? Quer que Cristo cresça? Então seja disposto a ser um servo. Um servo. Ontem foi bom, quem foi para evangelizar aqui, os 7 que saíram, ontem eu não fui, mas eu fui na terça, mas ontem, 17 salvos. Amém, aleluia. Terça-feira, sabe quantos foram salvos na terça? Ninguém. Não vou mais evangelizar. Não vou mais. Teve uma mulher que falou, pode falar daí que eu estou ouvindo. Você também não fala? Não quiseram sequer abrir a porta, gente. O que você fez, pastor? Eu chorei bem muito. Fiquei amargurado com a vida. Não. Sabe o que eu fiz? Eu fui para a próxima porta. Para a próxima pessoa. Para a próxima oportunidade. Não espere. Palmas e elogios e rojões e reconhecimento. Não. Seja um servo. Se houver gratidão, bom. Se não houver, é bom do mesmo jeito. Um escravo serve sem esperar ou receber nada em retorno. Olhe para Mateus 23, versículo 11. Cristo tomou a forma de servo. A vida de Cristo foi a vida de servo. Mateus 23, versículo 11. Jesus falou: o maior entre vós será vosso o quê? Servo. Servo. Se nós não temos uma atitude no espírito de servidão, de servir as pessoas sem interesse, sem salário, sem recompensa, sem reconhecimento, sem palmas, sem... Então Cristo não vai crescer. Nós precisamos diminuir para que Ele cresça. E uma das formas que nós diminuímos é nos esvaziando, é servindo as pessoas. Gálatas 4, versículo 9. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo quer se formar em vós. E se Cristo era um servo, e nós vamos ter a forma de Cristo, então nós precisamos ser o quê? Servos. Aos outros. Aí eu pergunto, o que você faz pelos outros?
Não quero que você me responda, mas você pergunta, o que eu faço? Na igreja? Na minha família? Na minha rua? Porque se você não serve, não tem atitude, se você quer ser servido e não servir, se você quer receber e encher e não esvaziar, então Cristo nunca, jamais irá ser formado na sua vida. Ele não vai crescer, ele vai diminuir e você vai crescer. E o nosso texto diz que é necessário que eu diminua para que ele cresça. Olha no versículo 8 de Filipenses 2. Você está disposto a se submeter, a obedecer. Versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A vida de Cristo foi caracterizada por servidão e por submissão. Cristo obedecia à vontade do Pai perfeitamente até a morte. A submissão e a obediência só vem quando existe uma mudança aqui, na sua mente. E essa mudança chega ao seu coração. O versículo 5 diz o quê? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento, ela é um pouquinho... ela confunde um pouco. Essa palavra sentimento não está falando de sentimento de emoção. Não é isso. É a palavra sentimento no sentido de sentido. O sentido. O mesmo pensamento, a mesma lógica, o mesmo raciocínio. O mesmo sentido das coisas. Nós temos que ter em nós o mesmo sentido, o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio, a mesma paixão que havia em Cristo. E a submissão e a obediência só vem quando tem esse tipo de sentimento, esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento em nossas mentes e em nossos corações. A pessoa que não tem o mesmo sentimento que Cristo, o mesmo pensamento que Cristo, não vai se submeter ao Pai. Não me responda, mas eu pergunto, você obedece a Deus? Você tem o mesmo pensamento que Deus? Hoje de manhã nós falamos sobre a palavra confessar. A palavra confessar é a palavra grega homologos, que onde nós temos em português a palavra homologar. A palavra homologos, homo quer dizer o mesmo, logos quer dizer palavra. Quando nós temos a palavra confissão, nós estamos dizendo para Deus, Deus, a sua palavra está certa. E você submete a palavra dele, aí você confessa que é o quê? Deus, eu fiz isso de errado. E quem disse que errado é o Senhor. Para pensar isso. Um dos atributos de Deus é que Deus é quem decide o que é certo e errado. Por isso que confessar é a palavra homologos. Quando nós decidimos o que é certo e errado, quando eu decido, ou o mundo decide, ou o diabo decide o que é certo e errado, nós saímos do caminho de Deus e nós entramos nas veredas do inimigo. Um dos atributos de Deus é Deus decide o que é certo e errado. E o que o diabo mais quer é que você tome essa decisão. Lembra de Eva? Deus falou para Eva, não coma desse fruto. O diabo veio e mudou a mente dela. E ela tomou do fruto e comeu do fruto. E hoje está essa bagunça toda aí que a gente está vendo. Não sabe por quê? Porque Eva chegou a um ponto na vida dela que ela falou, sabe uma coisa? Deus falou que não pode, mas eu acho que pode. Eu não vejo problema em dar uma mordidinha. Eu acho que não é errado eu dar uma mordida nesse fruto. Eu sei que Deus falou isso. Mas essa simpática serpente está dizendo que não tem nada a ver. Às vezes eu penso que quando a gente chegar no céu, ninguém vai encontrar Eva. Ela vai estar em solitária. Não porque Deus quis, mas porque ela quis. Eu já não aguento mais, Deus. É todo mundo perguntando por que eu fiz aquilo. Eu acho que ela fez operação plástica, pegou a identidade nova, botou uma peruca, usando óculos, barba, bigode, e agora é o Evo. Olha
Olha a repercussão que um pecado teve, gente. Um pecado. Um pecado. Você está disposto a obedecer a Deus? Porque nós vamos estar dispostos a obedecer a Deus quando a gente decidir fazer a palavra de Deus a nossa palavra. Quando decidimos fazer a verdade de Deus a nossa verdade. E não ficar inventando verdades alternativas e ficar inventando história. Olha, gente, se eu tivesse R$1 para cada vez que alguém me falar para mim, não, porque eu acho que isso nada a ver, isso não tem problema, eu estaria trilionário. Em todo caso, sem exceção, a história não acabou bem. Porque de Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Então vamos obedecer a Deus. Vamos ter a mesma mente de Deus, o mesmo sentimento que houve também em Cristo, de obedecer. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. A verdade é essa aqui, ó. Não uma versão que a gente inventa. Não uma versão que a gente cria. Eu falei de manhã também, estou me repetindo um pouquinho, para quem está aqui de manhã, me perdoe, mas sabe quem está interessado na sua opinião? Você. Porque mais ninguém está interessado. Deus não tem o mínimo interesse na sua opinião. E nem na minha. Mas a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é o alicerce, é a rocha. Agora, trocar a rocha da palavra de Deus para edificar a sua vida sobre a areia da sua opinião, você tem esse direito. Tem toda a liberdade. Mas a casa vai cair. A casa vai ruir. Isso não muda. Olha comigo no versículo 8. Versículo 8 Versículo 8 de novo. O quinto ponto. Como nós podemos saber se estamos diminuindo? Como podemos fazer para que Cristo cresça? Número 1, pense nos outros. Número 2, esteja disposto a sacrificar. Terceira coisa, esteja disposto a servir, ser um servo. Esteja disposto a se submeter e obedecer a Deus. E a última coisa, o quão disposto você está para sofrer. Sofrer, pastor? Quão disposto você está para sofrer. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Eu não sei se você sabe disso, mas a morte de cruz era uma morte extremamente lenta e dolorosa. Jesus, quando foi crucificado no sábado, não foi na sexta, e não foi o sábado antes do domingo, foi o sábado, quinta-feira, sábado, a quarta, que era um sábado cerimonial, mas isso é outra história. Mas vocês lembram da história que os sacerdotes disseram, mas gente, veja bem, sábado, a gente tem que enterrar esse povo aí, porque, então, vamos fazer o seguinte, vamos apressar a morte deles. Como é que apressaram a morte deles? Quebraram-lhe as pernas. Ué, por que não quebrar a perna vai ser da morte? Por quê? Porque na cruz, você morria, além de tantas outras coisas, a morte vinha por asfixiação. Você vinha porque a sua perna levantava, você tem que se levantar, fazer força com a perna para você se levantar, para dar o fôlego. Com a perna quebrada, você não podia fazer isso. Então, além de ser cravado numa cruz, além de ser açoitado e tudo mais, você ficava pendurado, exposto. Era uma morte lenta por asfixiação. Só que Cristo foi tão sofrido aquela morte que quando foram quebrar a perna dele, disseram, não, ele está morto já, ele morreu. E para averiguar, colocaram uma lança no seu lado. E fala que saiu água misturada com sangue, que é um sinal clínico, médico, de que o coração havia rompido. Cristo morreu de coração partido.
Tamanha foi a agonia, tamanho foi o sofrimento, tamanho foi a dor. Ele fez isso por nós, por todo aquele que nele crê. É muito triste quando você vê, então, uma sociedade como a nossa, em que todo mundo não quer sofrer. Ninguém está disposto para sofrer. Para nada. Ainda bem que Cristo não era assim. Para muita gente, inclusive até um lema de uma certa igreja, cujo nome eu não vou falar no momento. O lema é: pare de quê? Vocês sabem, né? Estou sabendo. Pare de sofrer. Já pensou se Cristo tivesse falado isso? Vou parar de sofrer, quero mais não, acabou. Cristo teve uma vida sofrida. Cristo falou: as raposas têm suas tocas e os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, falando de si mesmo, não tem onde descansar a cabeça. Ele nunca teve propriedade e título de nada. Dizer que Cristo não sofreu. Calma aí, nós somos cristãos? Se somos cristãos, nós temos que estar dispostos ao quê? A sofrer. A sofrer. Não existe vida cristã sem sofrimento. 1 Pedro 3,14 diz assim: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Gente, quando a gente sofre, aqui usa o termo padecer, quando a gente padece, sofre por amor da justiça, então nós somos bem-aventurados. Nós somos ricamente recompensados aqui e no porvir. Então não fuja do sofrimento quando é pela justiça. Mas agora olha o 1 Pedro 2, versículo 20. Porque tem dois tipos de sofrimento. Tem um sofrimento proveitoso e tem um sofrimento à toa. 1 Pedro 2, 20 fala assim: porque que glória será essa, se pecando sois esbofetados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Gente, quando a gente sofre por ter feito o bem, isso é agradável a Deus. Isso traz glória a Deus. Agora, quando a gente é esbofetado, quando a gente sofre porque pecamos, aí é sofrimento inútil. É sofrimento de graça. Nem glorifica a Deus, não tem recompensa, não tem bênção, não tem nada. É sofrimento em vão, sofrimento vazio, sofrimento à toa. 2 Timóteo, versículo 2, falando sobre o servo do Senhor. Alguém aqui, você gostaria de se achar como servo do Senhor? Servo ou servo do Senhor? Aqui tem uma descrição de como deve ser o servo do Senhor. E ao servo do Senhor não convém contender. Contender é brigar, discutir. Mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Qual é a próxima palavrinha? Sofredor. Sofredor. O servo do Senhor precisa estar disposto a ser um sofredor. Então, se você não quer sofrer, você não pode ser um servo ou uma serva de Deus. Por isso que nós precisamos diminuir, para que Ele cresça. E Ele só vai crescer se nós permitirmos sofrimento pela justiça. O problema é que muita gente não está disposto a sofrer nem pela justiça. Mas se continua aqui o versículo 24 de 2 Timóteo 2. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Eu já expliquei antes, essa palavra os que resistem é no refletivo, é os que resistem a si mesmos, estão se resistindo a si mesmos. Continua. A ver se porventura, se talvez,
Não há garantia, talvez. Se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Note bem, desprendendo-se. Quem que desprende eles? É o pastor? Não. É o servo do Senhor? Não. É Deus? Não. Desprendendo-se. É eles que se desprendem. Foram eles que cavaram um buraco. Eles têm que sair do buraco. Eles precisam se desprender. Eles precisam se despertar. E aí que vem o sofrer. Eu vou ser bem franco aqui, abrir o coração para vocês essa noite. A parte mais sofrida do ministério, para mim, é essa daqui. É você ficar sofrendo, assistindo a autodestruição de pessoas. Você tem que ser manso, sofredor, apto para ensinar. Eu posso ensinar o dia inteiro, mas se não tem quem aprenda, eu posso ensinar as paredes, mas é algo totalmente passivo. Porque o despertar e o desprender depende da pessoa que está resistindo. Não adianta eu pegar, esbofetar, bater, dar tapa, dar beliscão, não adianta. Sofredor. Você está disposto a sofrer? Tem um ditado que fala assim: o ministério seria algo maravilhoso se não fosse as pessoas. Só que o ministério são as pessoas. São as pessoas. E como servo do Senhor, seja você um pastor, seja você um irmão, um professor, não depende de você. Não adianta eu chegar e, faça isso, faça aquilo, não faça assim. Sofrer. Quando você começa a lidar com pessoas, você vai lidar com isso. E muita gente não está disposto. Muita gente não está disposto a tomar uma posição no trabalho, na escola, porque que os meus colegas vão dizer, que sofrimento horrível vai ser esse. Quando estiver no céu, você mostra as cicatrizes, o sangue derramado. Tem gente que nem sequer aceita a salvação com medo do que os outros vão pensar. Nós precisamos diminuir para que Cristo cresça. Mas se nós não diminuirmos, Cristo não vai crescer, Cristo não pode crescer, não haverá espaço se nós não diminuirmos. E hoje nós vimos 5 coisas em que nós podemos diminuir. Servem tanto como receita como reflexão do fato. Se você não quer encarar o sofrimento, se você não está disposto a submeter e obedecer, se você não está disposto a servir, se você não está disposto a sacrificar, se você não está disposto em pensar nos outros, então Cristo não está e nem estará crescendo em você, porque você está crescendo em você e Cristo está diminuindo. Aí eu pergunto, como vai ser você daqui a um ano? Ao fechado o ano de 2018. Como é que vai estar o seu ano? Como diz o ditado, Cristo quer crescer e aparecer. E Cristo, quando cresce, Ele aparece. Jesus falou que sua luz brilhe para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Quando Cristo cresce, Cristo aparece. Quando Cristo cresce, é evidente, é perceptível. As pessoas notam a diferença. Tanta gente que, o próprio Jesus falou isso, só tem Deus na boca, não tem no coração. Esse povo, disse Cristo, só me louva com seus lábios, mas os seus corações estão distantes de mim. É só de boca, é só de fachada, é só de capa. É só um chapéu, uma camisa, uma blusa que eles vestem, tiram. De manhã uma coisa, à noite é outra. De domingo uma coisa, segunda é outra. Cristo não cresce num ambiente desses.
João Batista falou, é necessário que ele cresça. É necessário. É preciso, é uma necessidade. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí pergunto, quem vai crescer em 2018? É você ou é Cristo? E vamos orar. Pai amado, Deus querido,